Olá, gente, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Fato ou Fake. Bom, gente, agora eu vou falar sobre um caso muito triste, muito chocante e que ninguém deu importância, ninguém falou, ninguém publicizou, na verdade, né? Ninguém deu ali a visibilidade que o caso deveria ter tido. Eu vou falar aqui da criança, gente, de um ser de 9 aninhos que foi encontrada numa caçamba de lixo. E eu fui ver, na verdade eu vou reagir aqui a um vídeo do canal Ler Até Amanhecer, da Joyce, né? Que eu admiro muito, por sinal, o trabalho dela. Ela fala isso, inclusive, no vídeo. Então vamos lá. Porque a minha tá brava. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer para vocês um caso que vocês pediram bastante na rede vizinha. Eu expliquei ainda para algumas pessoas que eu não estava conseguindo encontrar muitas informações, ainda era muito recente, só que agora já temos aí informações suficientes para poder trazer para vocês aí pelo menos o início do caso e depois o restante a gente vai trazendo mais uma parte e vamos tentar acompanhar esse caso como acompanhamos ali o caso do Bernardo, que a gente foi lá, fez o caso, depois teve o julgamento, trouxe um pouco do julgamento, depois os recursos e assim por diante. Por quê? Estamos falando de um caso que é extremamente parecido com o caso do Bernardo. A questão, a diferença aqui nessa situação é dinheiro. O Bernardo era filho de um homem muito rico, o que fez com que 3 Passos parasse. Quem não lembra aí do caso do Bernardo, gente? Bernardo Boldrini, aquele menino do Sul, né? De 3 Passos, onde o pai era um médico endocrinologista, salvo engano, e a madrasta lidava com o Bernardo de uma forma inadmissível, né? Bernardo foi, vocês vão ver no decorrer do vídeo. Bernardo foi, só que não é sobre o Bernardo, só estou aqui fazendo uma introdução. O Bernardo foi até o conselho tutelar da cidade, né? Ele foi pedir ajuda e ninguém olhou para o Bernardo da maneira que deveriam ter olhado. É sempre assim, né, gente? Mas vocês vão ver esse caso aqui. Vamos falar sobre o conselho tutelar. E pensasse, por que esse menino vive desse jeito se o pai dele é tão rico? Só que no caso da Caroline Ferreira, as coisas não são assim. São 4 irmãos, eram na verdade 4 irmãos, uma vez que Caroline não está mais aqui. E esses 4 irmãos viviam numa situação de negligência muito forte e que diversas denúncias foram feitas no conselho tutelar, como aconteceu também no caso do Bernardo. Quando o menino Bernardo sentou para pedir ajuda e essa ajuda não foi ali acatada, não foi atendida e diversas coisas aconteceram. Alguém quisesse ajudar já não tinha mais como ajudar porque ele não estava mais aqui. E ao que tudo indica, ali a perda da Caroline pode ter sido ali através dos mesmos mecanismos utilizados na questão do Bernardo. Então isso aí também mostra, né, como não melhorou em nada essa questão toda do conselho tutelar, da ajuda e tudo mais. Então vocês vão ver quantas vezes vizinhos, parentes, o pai dos outros filhos dessa senhora pediram ajuda para o conselho tutelar e nada aconteceu. Inclusive tem uma gravação na conselheira tutelar irritada dizendo que eles estão seguindo, eles estão ali monitorando a situação e que a menina teria surtado. Sim, Caroline, de 9 anos, surtou e estava indo para o hospital. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Eu vou pedir para vocês que verifiquem a inscrição. Tem base um negócio desse? Não tem, né? Gente, a Caroline, ela tinha 9 anos. Vocês vão ver aqui que ela andava pela cidade, como a Joyce disse mesmo, é muito parecido com o caso do Bernardo, muito parecido. Os dois casos, obviamente, né, que causam aí uma indignação absurda na gente.
absurda. No caso do Bernardo, ficou a desejar, né? Ficou a desejar. O que aconteceu com aquelas pessoas que faziam parte do Conselho Tutelar? Nada, né? Nada deveria ter acontecido, né? De vocês, porque algumas pessoas estão sendo desinscritas, porque a gente está chegando já quase a 1 milhão de inscritos, e isso é uma coisa já normal. Já está chegando a 1 milhão de inscritos, gente. De número, então quem puder ir lá, se inscrever. Para o meu trabalho também. Não esquece de deixar sempre seus comentários e me segue também. Você sabe onde? No @JoyceRodriguesOficial. Por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack não colocar. Se na capa, como já tem ela na capa, se na capa tá tudo bem, não tiver problema, ok, eu deixo lá a foto da capa, senão eu vou precisar mudar a capa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de seguir as regras, essas são as regras da plataforma, então eu pretendo segui-las. E como eu sempre trago o caso para vocês com detalhes, eu acho que não tem também essa necessidade tão grande, inclusive eu consegui até alguns framezinhos ali da prisão, framezinhos de onde foi encontrada, essas coisas sem exposição nenhuma. Então eu vou fazer esse caso com todo carinho. Só que esse eu tenho que dizer para vocês que tem ali, claro, uma situação e também mostra uma realidade que não mudou. Porque quando nós falamos do Bernardo Boldrini pediu ajuda. O Bernardo, ele era um menino que ele era muito inteligente, então ele soube procurar ajuda. Ele sentou lá de frente com o pessoal do Conselho Tutelar, ele foi procurar ajuda assim, em esferas altas e as pessoas não fizeram nada. A história também, ela ganha uma grande repercussão justamente pelo pai dele ser um médico, por ter toda uma questão de envolver a madrasta. Vocês entendem que essa é uma história que, se você parar para pensar, parece uma história de filme? Então, todos esses apelos, eles são colocados. E isso é uma coisa que vende na televisão, vende muito. Então, acompanhar isso é sempre muito lucrativo para várias emissoras de TV. Isso significa que as emissoras de TV não tentam ou que as emissoras de TV elas não cuidam de outros casos? Claro que não, só que acontece que o clamor público, o clamor popular, ele faz com que esses programas de TV tragam mais e mais notícias, porque assim eles conseguem manter a notícia no ar. E isso é uma coisa que pode acontecer com o caso da Caroline. Caroline Souza Ferreira, com 9 anos de idade, foi encontrada na manhã do dia 9 de agosto, no bairro da Coab de Santa Rita, em uma caçamba de lixo. Ela foi encontrada por um reciclador, uma pessoa que estava ali pegando materiais recicláveis dessa caçamba de lixo. Inclusive, depois a gente vai saber que essa era a mesma caçamba de lixo, que ela cansava de procurar comida para comer, para dar aos irmãos. E é uma história complexa. Ela procurava comida na caçamba de lixo. Como é que a gente consegue absorver isso? Como é que a gente consegue entender isso? De que forma você consegue imaginar uma mãe agindo dessa maneira com a própria filha? Eu não consigo, não tem base, não tenho nem como analisar esse fato. Sobre o que a Joyce falou, que exatamente o caso, quando ele tem uma evidência, quando ele cai quando ele viraliza, na verdade, a televisão, obviamente, ela vai dar ênfase, ela vai continuar dando ênfase ao caso. Tá? Mas bem complexa mesmo, porque tinha a comunidade ao redor que ajudava, só que a mãe, tá? A mãe dessa menina, ela era uma mãe muito complicada, que arrumava encrenca com as pessoas e que não dava, assim, tanta facilidade para que outros se metessem ali na forma que ela estava não criando ali os filhos dela. A questão é a seguinte, tem muito mais coisa sobre a mãe dela, que dificulta muito mais a convivência dessas pessoas, que dificulta muito mais a criação desses filhos. Entre, por exemplo, a profissão dela. A Caroline era filha de uma garota de programa, uma mulher chamada Carla Carolina de Souza, de 30 anos de idade, e essa senhora, ela tinha 4 filhos. Uma menina de 13 anos, depois a Caroline, que tinha 9, vinha um outro que deve ter ali por volta dos seus 4 anos de idade, e um que tinha 2. E esse aqui é o cachorrinho, nosso cachorrinho de estimação, porque ele escuta a minha voz, ele começa a latir. Voltando aqui à história,
Essas 4 pessoas, junto com a mãe, então esses 4 pequenos, junto com a mãe, moravam em uma casa no bairro da Coab de Santa Rita. As pessoas não gostavam muito dela. Na verdade, não é que não gostavam muito dela, não gostavam dos comportamentos dela, principalmente a forma ali que ela cuidava de seus filhos. Ela era uma pessoa extremamente relapsa. Essa Carolyn, parece que ela era uma pessoa ali escolhida, né? Sempre tem um ali que parece que a pessoa escolhe como se fosse ali um direcionamento. Eu quero fazer alguma coisa contra essa pessoa. Parece que é uma raiva. E a Carla, ela parecia dedicar boa parte da maldade dela contra a Carolyn. Isso era uma coisa que preocupava muito as pessoas que moravam ao redor. As brigas, elas eram frequentes, mas muito frequentes. Brigas que ela usava palavras, assim, contra a Carolyn, que não dá. Nós que somos mães, ou você que é mãe, ou você que não é mãe, você consegue fazer diferença entre um filho e outro? Esse aqui eu vou pegar para Cristo, né? Esse aqui não. Dá para... Não há o que falar. Então, esta mãe, ela resolveu fazer da Carolyn uma menina de, né, como a gente já falou, 9 anos, ela resolve colocar ali para fora, não sei, fazer dessa menina pegou para Cristo, na verdade, né? Pronunciar aqui na plataforma, não tem como, não coisa era inacreditável. Também tinha a questão toda de manter a casa limpa, então ela queria que os filhos fizessem as coisas, que a Carolyn fizesse as coisas. E por incrível que pareça, a Carolyn não era a mais velha. A mais velha tem 13 anos de idade e ela era uma menina que tinha muito carinho pela Carolyn, inclusive o pai dela, que sempre ia lá visitá-la, acabava levando sempre ali a Carolyn junto em passeios, lanches, essas coisas, porque ele tinha pena da Carolyn. Ele perdeu as contas de quantas vezes ele denunciou no Conselho Tutelar. Uma coisa, ela vai acontecer aqui em 2 casos, que é com o pai da Carolyn e com o pai dessa menina de 13 anos de idade, que eu também não vou falar o nome aqui, tá? Ele diz o seguinte, que ele chegou a ter a guarda da filha dele, essa filha de 13 anos, por um tempo. Porém, depois, o Conselho Tutelar devolveu a guarda para a mãe. Então, a menina teve que voltar para casa dessa mãe, e essa mãe é complicada. Ele relata o seguinte, que ela, além de ter a profissão de ser garota de programa e levar os clientes para dentro de casa, então assim, não é uma questão de o que ela fazia, mas onde ela fazia dentro de casa. E o que se sabe é que quando esses homens chegavam nesse lugar, rolava de tudo. Rolava, né, substâncias ilícitas, rolava ali BBD. Por que o Conselho Tutelar age dessa forma, gente? Não lembro aqui se vocês conhecem o caso, aonde que eu vi. Mas vocês conhecem o caso que o pai mantinha a família toda dentro de casa? Eles ficaram por anos sem ver a luz do sol, sem ver, sabe, em condições ali precárias. Eu não sei por que o Conselho Tutelar tem essa coisa de o filho ou a filha tem que ficar com a mãe. Não interessa se a mãe é uma sujeita igual essa, né? A mãe da Carolyn, ou se ela é sei lá eu quem, né? Eu só não entendo se isso é analisado, por quem é analisado isso? Antes deles devolverem para a mãe, passa pelo judiciário, né? O juiz fala, não, vou mandar lá para a mãe. Mas foram lá, verificaram, ficaram no dia a dia ali, olhando como que era o dia a dia da Carolyn. Não dá para entender. E muitas coisas. E ela não queria os filhos lá. Então, existem 2 versões para esse caso. Uma, que era a Carolyn, que era colocada para fora. Por algum motivo, a Carolyn era colocada para fora. Eu acho que eu consigo entender, porque parece que essa de 13 anos de idade, ela ia para casa da avó. Eu só não sei por que a avó também não pegava ali a Carolyn. Isso é uma coisa que ficou aí uma incógnita.
E sabe aonde a Carolyn ia passar a noite? Em um carro abandonado em frente à escola. Ela ia andando ali e dormia em um carro abandonado até o dia seguinte, e dali também ela ia para a escola. Não se tinha cuidado com a alimentação, ela saía pedindo comida para as pessoas na rua, ela pedia água para as pessoas na rua. Água. Ela tinha sede, então ela pedia água, ela pedia comida, ela pedia abraços, ela pedia beijo na bochecha. Ela era muito carente, então isso é uma coisa que todo mundo fala. E os vizinhos, eles não suportavam ouvir o que ela fazia, o que ela falava ali para os filhos, e acionava o conselho tutelar. Uma, duas, tem uma senhora que ela acionou 20 vezes o conselho tutelar, até que um dia, simplesmente, ela aciona o conselho tutelar. E a conselheira tutelar diz o seguinte para ela, diz, olha, e ela tem gravado isso, tá? Então ela pode provar, ela diz, nós estamos acompanhando a situação muito assim, sabe, grosseira, meu ponto de vista, grosseira, porque essa vizinha, ela estava preocupada com a condição desses pequenos na casa. Ela diz, a menina teria entrado em surto, então a Carolyn, tá, de 9 anos, teria entrado em surto. Eles teriam conseguido falar com a mãe dela, que é a Carla. Calma aí que a gente já vai falar um pouco mais sobre a Carla. E a Carla teria sido orientada a levar a menina até um SAMU ali, ou algum pronto atendimento, para poder saber o que estava acontecendo com ela. Segundo depois do que eles vão relatar, parece, tá? Não existe uma confirmação, até porque isso é um dado médico, mas parece que a menina teria atentado, tá? Contra a própria vida. Sim, tá? Com essa idade. Ela teria feito isso. Isso fez com que a mãe, né, tivesse dado ali como se fosse, sabe a escumadeira, gente, escumadeira de ferro, de pegar arroz e tal? Ela bateu assim com a escumadeira na filha e levou até o posto de saúde. Aí eu fico me perguntando, tá, então ela foi pro posto porque ela tomou com a escumadeira na cabeça, ou porque ela tentou fazer alguma coisa contra ela? Ela tentou fazer alguma coisa contra ela, ou a mãe acabou machucando ela e acabou vindo com essa história? Esta vizinha, ela ligou 20 vezes para o conselho tutelar. 20 vezes. E ela tem uma ligação onde ela gravou a mulher, né, a responsável lá, que atendeu o telefone do conselho tutelar, ficou brava, grossa. Foi grossa. Mas nesse caso aqui, a gente vai ver justiça, em nome de Jesus. Não é possível, gente. Não é possível. 20 vezes a mulher ligou. Sabe quantas vezes o pai da maior procurou o conselho tutelar? 6 vezes. 6 vezes. Ele foi até o conselho tutelar. Ele queria ficar com a filha. Mas mandaram a mãe, a genitora, né, a Carol. É difícil, gente, é difícil. Eu tô me segurando aqui para não falar o que eu gostaria de falar. Vocês me conhecem, tô me segurando aqui. Como eu estou reagindo ao vídeo da Joyce, e a Joyce, ela tem ali uma, né, assim, né, gente, ela é alinhadíssima e tal. Eu já tô me segurando aqui pra não soltar aqui o que eu, na verdade, gostaria de soltar. Olha, a questão é que tiveram momentos que eles acharam até que eles deveriam fazer ali um tratamento melhor, de repente internar a Carolyn por uns dias. A gente nem sabe se a intenção ali dos profissionais de saúde não era investigar outros tipos de maus tratos e usar, né, essa ponte que ela mesma abriu para poder dizer, não, a gente vai tentar investigar aqui esses probleminhas aqui psicológicos aqui que ela pode ter, entre outras coisas. Os profissionais de saúde, às vezes eles são muito, mas muito assim, eles percebem muito rápido o que está acontecendo e normalmente eles tentam no diálogo, porque é mais fácil, é mais rápido, eles não correm o risco de perder, muitas vezes, de que essa pessoa acabe sendo tratada. Então depende muito de quem foi a equipe aí que atendeu a Carolyn, mas eles teriam sugerido isso. Ninguém sabe o que aconteceu. O que se sabe é que a mãe da Carolyn, quando eles disseram, não, a gente vai ficar com ela aqui um tempo, ela pegou a Carolyn e levou embora. Ela levou embora para casa. Ela não queria a Carolyn no hospital.
Ela não queria a Caroline no hospital, porque e se a Caroline falasse demais? E se a Caroline contasse as coisas que estavam acontecendo na casa? E se a Caroline abrisse a boca dela para, de repente, pessoas que fossem fazer alguma coisa? E isso tudo chega ao conselho tutelar. Então, no dia em que ela começou uma briga ali muito grande e começou a dar ali um show dentro da casa, essa vizinha teria ligado pela 20ª vez, isso tudo registrado, e essa conselheira tutelar disse que a menina teria surtado, teria ido para o hospital, a mãe teria levado para o hospital e que eles estavam acompanhando o caso. E aí é que tá, acompanhando o caso, mas e aí? Como é que funciona? Porque a menina continuava andando pela rua pedindo comida, não tinha comida. Ela também era responsável pelo irmãozinho dela, ela cuidava muito do irmãozinho dela, que ia pro colégio, então eu acredito que era esse de 4 aninhos de idade, porque ela ia até a escola e o pessoal da escola do menininho gostava muito dela. Dizia que ela parecia uma adulta, ela parecia uma mãe, ela levava o menino, arrumava o cabelinho do menino, entregava para as professoras, depois buscava da mão das professoras, e as professoras ficavam assim, indignadas, mas é aquilo, ficavam indignadas, mas nunca perguntaram, minha filha, vem cá, mas por que é você que vem buscar esse menino na escola? Você não tem mãe? Só que acontece que essas pessoas, querendo ou não, se elas tivessem reclamado, será que teria acontecido alguma coisa? Será que alguma coisa teria sido feita? Porque todas as tentativas que tiveram ali com o conselho tutelar, nenhuma logrou êxito, nenhuma chegou ali a colocar cada filho com os seus pais ali para poderem criar, e aí muitos de vocês podem estar pensando, tá bom, mas e se os pais não quisessem? Eles queriam. Eles estavam ali fazendo força, pedindo a guarda de volta, lutando pela guarda. Esse da menina de 13 anos, ele conta até mais, tá? Ele diz que, inclusive, a Carla, a mãe desses pequenos, ela teria participado de um roubo de carro, então ela tinha boletim de ocorrência, ela tinha envolvimento. Falei Carol no vídeo, vou corrigir aqui, tá, gente? Carla, nome dessa genitora. Carla. Com substâncias ilícitas e diversas outras coisas que fariam com que ela tivesse problema para conseguir a guarda da filha dele. E ainda assim, ninguém dava a guarda para ele. E ele não sabia mais o que fazer. Tanto que eles encontraram ele na porta do conselho tutelar, tá? Então ele estava indo realmente no conselho tutelar para pedir a guarda da filha dele. E ainda assim, parece que os filhos foram colocados com essa avó que é mãe da Carla. Eu não tenho nada contra essa senhora, a gente só fica se perguntando por que, né, que de repente a mais velha dormia lá e a gente não sabe quais mais dormiam. O que se sabe é que Caroline dormia num carro, tá? Num carro abandonado. Agora vocês imaginem, nós estamos falando de Guaíba, nós estamos falando de Rio Grande do Sul. Aquele lugar é frio. Então as pessoas ficavam indignadas de ver uma menina tão nova, tão pequena, andando por aí de... É difícil, né, gente? É difícil você fazer um comentário em cima dessa imagem aqui, em cima do que a Joyce está relatando. É difícil. O que é que aconteceu com essa pessoa, que eu não consigo chamar de mãe? Carla, nome dela. O que é que aconteceu? Essa menina dormia dentro de um carro. Rio Grande do Sul, a temperatura, gente, é um gelo. Quando aqui tá frio, lá tá o dobro de frio. Não consigo entender, eu não consigo entender, não consigo. Blusinha, gente, blusinha assim, sabe? É como se fosse cropped, só cobrindo aqui, de shortinho. O próprio pai da menina mais velha disse que cansou de ver um frio, mas ele falou que aquele frio de rachar, e a menina de shortinho descalça, tá? Qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, andando por aí. Ela não queria nem saber, ela não prestava atenção em nada, então ela saía por aí pegando coisas. Ela pegava comida, ela pedia para as pessoas comida, ela pedia para as pessoas água, ela pedia abraço, ela pedia carinho. E tinha uma senhora, que essa senhora que ligou diversas vezes para o conselho tutelar, que o filho dela era amiguinho da Caroline na escola. E o menino era muito amigo dela, então ele levava ela para casa, ele levava 2 lanches, ela mandava 2 lanches que era para poder dividir com a Caroline, então ela mandava o lanchinho da escola e também depois acabava dando um jeito de levar a Caroline rapidinho ali na casa dela para poder comer.
Então pedia, ela falou que ela almoçava, fazia ali algumas refeições, só que isso não era sempre. Tinha vezes ali que ela não conseguia isso porque não era uma coisa que você tinha como pedir para a mãe. Então você dependia de... Vou fazer aqui vou chamar atenção aqui também de um órgão público, né? Se a escola é pública, é um órgão público, né? A escola, ninguém viu nada. Diretora, a merendeira, a pessoa da limpeza, ninguém observou, ninguém viu que essa menina, em dias frios, com temperaturas baixas no Rio Grande do Sul, ninguém percebeu nada. É estranho. É estranho. De vários fatores. E ela ia avisando o conselho tutelar. Foram 20 ligações. 20 ligações. Ela dizendo que a menina estava sempre desprotegida do frio, descalça, ia para a escola mais de uma semana com a mesma roupa. Então a gente já imagina como deveria ser a higiene, né? A higiene da menina, entre outras coisas. Mas todos os dias ela estava levando o irmãozinho na escola. Então ela levava, ela buscava e as professoras ficavam encantadas ali com o carinho que ela tinha com aquele irmão. E se a gente pensa que essa mãe, de repente, ela não tinha condições financeiras, poder dar alguma dignidade para esses filhos, vocês estão enganados. Segundo o que é contado pelas testemunhas do caso, tem uma moça que ela trabalha como se fosse num mercadinho que tem no lugar. E ela dizia que a Caroline chegava até o mercadinho com uma lista de compras. E aí ela pegava e colocava tudo dentro de uma sacola e a mãe dela fazia o Pix. Passava algum tempo, voltava a Caroline no local e pedia alguma coisa para comer ou um abraço. Então, assim, a comida chegava, mas a comida não era para Caroline. A Caroline de verdade, ela vivia de doação das pessoas, de comida que as pessoas davam e de comida que quando ela não encontrava ninguém pela rua, em épocas muito frias, as pessoas se recolhiam mais, ela tirava da caçamba de lixo. Cansaram de pegar ela comendo da caçamba de lixo. E tem mais, a mesma caçamba de lixo que o reciclador vai encontrá-la no dia 9 de agosto deste mesmo ano. Bom, quando ela foi encontrada foi uma grande comoção, porque a população já sabia, o pessoal ali do bairro já... Dá para entender esse tipo de coisa? Não dá, né? Não dá pra gente entender. A Caroline, ela ia fazer compra no mercado, só que a comida não era para ela. A genitora mandava ela ir comprar comida, só que ela não podia comer. Aí ela ia procurar na caçamba de lixo, os vizinhos que davam. Como é que você vai reagir a uma situação dessa? Como é que você vai... você faz, né? A gente, né? Na verdade, a gente desenha a cena na cabeça. Então, eu vejo a Caroline indo até o mercadinho, comprando o que a genitora pediu, voltando para casa com fome. Você não vai comer, não. Você não. Ela sai pra rua porque ela tá com fome. E morrendo, a gente sabe, né? Quando está ali, você usa ali, né, o tal do morrendo de fome. Mas você vai fazer o quê? Você vai procurar comida, você quer comer, você, né? É fome. Essa menina ia até a caçamba de lixo. Como é que você vai reagir a um caso desse, gente? Um caso que não teve a visibilidade que deveria ter tido? Não teve. Por que eu vou falar isso agora? Por que não teve a visibilidade para que os órgãos, né, o conselho tutelar, na verdade, se atentem para... Gente, hoje em dia, a palavra mãe, para muitas mulheres, não cabe, não. Não cabe, não serve, gente. Não serve. Para muitas mulheres é apenas a genitora. Eu não sei nem o nome que eu daria. Como a Joyce fala no vídeo, não dá para falar aqui na plataforma. Não dá para falar.
Não, para chamar, eu tô falando genitora para eu poder fazer aqui a reação do vídeo e tal, mas o que eu gostaria de falar, a gente não pode falar aqui. É inconcebível quando você imagina, né? Você cria a cena, então você cria a cena dela indo até o mercado, comprando. Ah, ela comprou o quê? Ah, comprou isso e olha isso aqui, eu tô com vontade. Chega em casa, não é pra você. Ela tem mais outro, ela gerou mais outras 3 crianças, né? Sabia o que estava acontecendo, então todo mundo sabia da negligência. Só que a polícia, ela precisa trabalhar de um jeitinho um pouco diferente. Não dá para você ficar só ali no que as pessoas contam. Você precisa tentar entender o que está acontecendo. E é aí que a gente vai tentar ver o que a polícia está fazendo. E o que eu gostei, sinceramente, aí eu elogio, tá? Espero que vocês deem realmente muita atenção a esse caso e faça diferente. Faça o que não foi feito com o Bernardo, porque quem tinha que estar pagando também pelo que aconteceu com o Bernardo era sim o representante do Conselho Tutelar, ou pelo menos o agente do Conselho Tutelar que o Bernardo falou, porque eles não responderam por isso, tá? Não responderam por isso e não é a primeira vez que a negligência do Conselho Tutelar é apontada. A pessoa busca mais de uma vez, essa senhora buscou 20 vezes, o pai dela buscou por 6 vezes, isso ele documentou, ele colocou os documentos nas redes sociais dele. Também teve o pai da mais velha, que diversas vezes chegou até a fazer um boletim de ocorrência na polícia. Nada disso foi o suficiente. E eu não sei se vocês lembram que quando o Bernardo foi falar que ele era maltratado na casa dele pela mãe e pela madrasta, o que o Conselho Tutelar fez? Chamou o pai. Como é que você chama uma pessoa que o menino tá lá, o menino tá falando o que tá acontecendo, e você chama o algoz desse menino para sentar lá e conversar? Porque o homem era um médico, então assim, vamos tentar fazer aqui uma boa vizinhança? Não é assim que funciona, tá? Então assim, existe, é o que o pessoal fala de falhou a rede de proteção, porque não é apenas o Conselho Tutelar, tem um juiz próprio para isso, tem todo um sistema próprio para isso que não funciona. Não funciona, e aí você encontra, de repente, numa manhã em qualquer da sua vida, você está ali tentando pegar um reciclável e você encontra aí uma pessoa que deveria estar sendo assistida de verdade pelo Conselho Tutelar, ali, sem vida, tá? E aí é que vem toda a questão dele, o que aconteceu com o Quero. E se vocês estão me perguntando, Joyce, você tá fazendo isso para deixar a gente aí chateado? Sim, tô para deixar chateado, para deixar pensativo, para deixar, sim, ciente da diferença, tá? Da diferença entre uma coisa e outra. No caso do Bernardo, foi investigado até o que aconteceu com a mãe. E que bom, tinha que ser assim mesmo, tinha que ser até mais investigado, mais pessoas deveriam ter sentado naquele banco, na minha humilde opinião. Agora, na minha também. Obviamente, né, que o conselheiro tutelar ali, né, teria que ter respondido também pelo que aconteceu com o Bernardo. Total apoio aqui ao que a Joyce está falando. Caso dessa menininha, dificilmente vai ter essa mesma repercussão e depende da gente fazer isso ter alguma repercussão ou não. Então, se continuarem falando sobre isso, próprios policiais às vezes querem investigar, mas aí acontece o quê? Aí acontece de alguém mais importante passar por alguma situação difícil, se esquece. 2 canais que eu acompanho aqui, praticamente todo dia, quando eu posso. O da Joyce, o Leira até Amanhecer, e o do Beto Ribeiro. Então, são 2 canais que eu acompanho fielmente. O Beto fala uma coisa, ele sempre fala a mesma coisa. Ele não sabe, na verdade, né, o porquê existe o Conselho Tutelar. Para que serve? Eu me faço a mesma pergunta. Eu faço das palavras dele as minhas. E das palavras da Joyce também a minha. Para que serve um órgão que tem como Conselho Tutelar? O nome já diz. Né, vai lá, vê como está a situação das pessoas dentro da casa, vai aconselhar, vai
seguir, né? Não é ir um dia, tá tudo bem, tá aqui com a mãe, né? Com a genitora se faz nesse dia. Nesse dia ela resolve arrumar a casa, ela resolve deixar tudo em ordem, tananã, tananã, né? E muito provavelmente fala para as crianças, não falem nada. Aí o conselho vai lá, tá tudo bem? Tá matriculado na escola? Tá tudo certo? Tá matriculado na escola? Tem uma casa? Tá tudo certo. Eu não vou me estender a outros casos que eu já falei aqui no canal. Eu não vou me estender, tá, gente? Porque não é porque a criança está matriculada na escola e tem uma casa para morar que tá tudo certo. A partir daí, tá tudo certo, o Conselho Tutelar vira as costas. Gente, eles ganham, eles fazem para esta função, eles ganham um salário muito bom ao final do mês. Vou me ater aqui, né, vocês já me conhecem. Naquele caso, e aí as pessoas são obrigadas a cuidar, os profissionais são obrigados a cuidar de outro caso. Então, assim, nós ajudamos também a polícia, nós ajudamos a sociedade e nós também mostramos que ninguém é cego, ninguém é burro. A gente sabe que isso já aconteceu com o Bernardo. Outros pequenos também, tá? Tem uma fila de pequenos, eu só não posso derrubar o vídeo porque ele precisa chegar às pessoas, mas a gente sabe que a fila é grande de pessoas que chegaram até o Conselho Tutelar. Então, eu acho que isso deveria ser revisto. E não é uma questão de achar que esse sistema deve ser revisto. Esse sistema deve ser revisto, porque ele já mostrou que ele é ineficiente. Mas tem uma história ou outra que deu certo? Tudo bem, mas ainda assim deveria ser revisto. Bom, quando eles encontram a Caroline, então a polícia faz o seguinte, avisa a mãe, né? No momento, na verdade, em que o próprio reciclador encontra, tinham mais pessoas ali, pessoas que passaram mal. Então, teve uma senhora que ela passou mal, estava com o marido, ela passou mal, não é o tipo de cena que uma pessoa esquece, né? Encontrar isso numa caçamba de lixo. E detalhe, não tinha sinal de nada. Não tinha alguns arranhões, mas não tinha sinal, assim, físico de nada, tá? Era só mesmo a ideia de você tentar colocar, né, a cena de uma pessoinha de 9 ali dentro de uma caçamba de lixo. Então, assim, é uma coisa que uma pessoa não esquece. E essa senhora, ela passa mal, chega depois, né, a Polícia Civil, então eles chegam no momento, isolam a área e começam a procurar por câmeras de segurança. Claro, né, levam a Caroline para o Instituto Médico Legal para fazer toda a necropsia. Não tem nada externo. Deixa eu fazer um comentário aqui. Se eu morasse, se eu fosse vizinha de uma pessoa que comete esse tipo de delito, eu não sei. Eu acho que sei, gente, não sei o que eu faria, não. Sabe? Eu já, aqui mesmo onde eu moro, no condomínio, uma vez eu estava saindo para trabalhar, meu filho ficou até bravo, mas eu falei, não, eu me intrometo sim. E tinha um casal discutindo lá embaixo. Aí eu falei, moço, peraí, moço, vamos conversar aqui. Fui lá, né, eu saindo para trabalhar, poderia ter perdido hora ali, né, do meu trabalho. Mas fui lá, falei, o que está acontecendo? Só que daí, pasmem vocês, a errada da história, o errado da história não era ele, era ela. Eu falei, então você que se vire, minha filha. Virei as costas, entrei no carro, fui trabalhar. Porque eu falei, como que pode? Achando que, olha só como nós pensamos. A gente já viu uma discussão, opa, é o cara, né? É o cara, é ele. Cheguei lá na situação, né? Tentei ali apartar. A errada era ela. Ela era errada. Ela era a que estava ali, né? Falando um monte de coisa, de besteira e taraná. E o cara tentando ali. Hoje em dia, gente, os homens precisam ficar muito espertos.
mas espertos assim num grau máximo com relação à Lei Maria da Penha. E eu vou dizer o porquê. Porque se essa mulher que fez isso aí com o cara, se ela vai dar queixa dele, ele tava ferrado. Ele ia estar ferrado. Então, os caras hoje precisam ter uma calma, uma tranquilidade. Se ele, sabe, se tiver ali uma discussão entre o casal, e mesmo assim, se ela for da queixa, ele que vai ter que provar que ele não fez nada. Vocês lembram do caso daquela Paquita, ex-Paquita da Xuxa? Que ela forjou ali um machucado e tal, e falou que era o cara. Não teve uma história assim, gente? Não aconteceu isso aí? Mas, para vocês terem noção como é que funciona as coisas neste país que a gente reside. É complicado. Agora, né, Guaíba, Rio Grande do Sul, Conselho Tutelar de Guaíba, vamos ver e vamos aguardar o que é que vai acontecer. E cá estou, como a Joyce disse, para a gente poder dar apoio para a polícia. Eles precisam ter o apoio, eles precisam, né, estarem ali se sentindo apoiados. Então, eles vão se sentir apoiados pela população para tomar ali as medidas cabíveis, né? No que posso dizer assim, não, essa foi a causa, aconteceu alguma coisa, como por exemplo, sei lá, algum osso do pescoço, né, ali quebrado. Não tinha nada aparente. Então, o que é necessário? É necessário fazer exames toxicológicos. Aí é a hora da ciência começar a trabalhar. O que o olho humano não vê, a ciência começa a trabalhar, e esses testes, eles costumam demorar até 30 dias. Porém, eles dizem que devido às condições, à idade e tudo que estava acontecendo ali, eles iriam agilizar. E era precisando ter saído, segundo as últimas informações, há uns 2 dias atrás. Só que aí nós tivemos uma coisa que aconteceu, que foi uma grande perda aí para o país, que foi a questão do Silvio Santos. E o que eu percebi quando eu estava acompanhando o caso? As pessoas estavam acompanhando esse assunto e este ficou de lado. Eu entendo e não é contra isso que eu estou falando, mas eu também não encontrei nos portais. Então, quando você vai nos portais, ali você vai procurar notícias oficiais, você também não encontra. Então, é quase como se fosse uma licença poética para a gente dar aqui mais um tempo para conseguir aí os resultados dos exames. O que deve ser contado também é o seguinte: a reação da mãe quando a polícia chega, porque as pessoas começam a ligar para ela, dizer que a Caroline estava na caçamba de lixo, ela não demonstrou nenhuma reação, e quando a polícia foi contar para ela, ela não demonstrou nenhuma mesmo. Naquele momento a população fica revoltada, tá? Vocês podem ver aqui, então... Óbvio que ela não ia sentir nada, né? Óbvio que ela não ia ter nenhuma reação. Porque não dá para chamar de mãe, já falei, né? Então, talvez ela estava esperando isso mesmo. Talvez ela estava querendo, na verdade, para mim, tá? Para mim, ela queria esse resultado para com a Caroline. Este resultado. A população ela ficou bem revoltada, a polícia prende a mãe da Caroline no sábado, então isso acontece na sexta. Depois de todas as histórias, depoimentos das pessoas que acabaram chegando ao Conselho Tutelar e todas essas coisas, esses pormenores, maus tratos, condições, a polícia recolhe muita coisa da casa, como medicamentos. Eu sei que tem sacolas, tá? Tem umas fotos aí das sacolas. Então a gente consegue saber que eles levaram sim coisas da casa. Então isso mostra que tinham coisas ali que de repente tinha alguma coisa ali errada, que não estava certa, entre outras coisas. Só que até então a polícia está ali investigando o local, investiga a família, investiga tudo. Só que quando chegou no sábado, aí veio, né, a polícia pediu para a prisão dela, a prisão preventiva dela, da mãe, e depois o juiz assina, é concedido e ela é presa no sábado. No depoimento dela, ela diz que, na verdade, a menina era endiabrada, tá? Essa é a palavra, endiabrada, então ela tomava remédio.
Ela teria dado remédio para ela à noite, teria dado 2 remédios, um seria um clonazepam, que é um Rivotril, e tinha um outro também que chamava Risperidona. Ela teria dado os 2 remédios e tomou remédios também, ela tomava remédios para dormir. E ambas ali teriam dormido. Só que acontece que tem uma câmera de segurança que mostra a Carolyn por volta das 7h30 da noite, segurando uma vela, procurando alguma coisa naquela caçamba. A caçamba onde ela foi encontrada. Vela para iluminar, e parece que algum vizinho ali perguntou: Carolyn, mas o que você está fazendo? Descalça, à noite, um frio danado. E ela lá procurando alguma coisa. E aí ela falou o seguinte para quem perguntou. Ela disse: eu estou procurando os esmaltes de unha que eu perdi, os esmaltes da minha mãe. Então ela estava procurando vidros de esmalte que a mãe teria perdido, ou ela teria perdido. Talvez tenha dito: deve ter caído no lixo, então ela foi até o lixo buscar. Só que depois disso, ninguém mais viu a Carolyn. Automaticamente, eles começam a procurar para ver se tem câmeras que mostram se alguém depositou a Carolyn ali, porque não parece, sinceramente, não aparenta que naquele momento tenha acontecido alguma coisa e a Carolyn, ela ter caído ali dentro. A menos mesmo, já que a câmera não chega até a caçamba de lixo, que a Carolyn tenha passado mal e acabou não conseguindo sair daquele local. Isso também é uma possibilidade, porque ela tinha tomado remédios. Agora, vamos lá. Quando se conta isso para a mãe responde o seguinte: teria acontecido isso, depois ela tomou remédio. Existem dúvidas, como por exemplo, o remédio ele foi ministrado pela mãe antes de pedir para que ela fosse buscar os vidros, tentar buscar esmalte para ela que teria sido perdido no lixo, ou foi depois? Porque segundo ela, depois ambas teriam... Eu não entendi também. Porque se no depoimento dela ela fala que as duas tomaram remédios e foram dormir, como é que a Carolyn foi lá para a caçamba? Né? Ido dormir, então ela teria voltado para casa. Se ela volta para casa, qual foi o momento que ela acabou na caçamba de lixo? Então tudo isso é importante. Tem diversos remédios, tem diversas coisas que às vezes têm efeitos colaterais, como por exemplo sonambulismo. Tem muita coisa que pode acontecer mesmo, principalmente quando você está num lar onde não existe a menor responsabilidade com você, não existe o menor cuidado, ninguém sabe se tinha uma porta trancada, ninguém sabe que pessoa poderia estar lá, ninguém sabe se o que ela contou é verdade e ninguém sabe qual foi a dose que ela acabou dando para a filha dela. Essa é a principal linha de investigação no momento. Eles acham que o exame toxicológico pode dar resposta do que aconteceu com a Carolyn, uma vez que eles não encontraram vestígios físicos, físicos, de que alguma coisa teria acontecido. Alguns rumores surgem, porém são rumores de que ela estaria com um homem na casa e que ambos ali teriam colocado ela nessa caçamba. Se vocês ouvirem essa conversa, não tem nada, que prove isso, isso é boato, não tem nada oficial relacionado a isso, inclusive a polícia está trabalhando muito bem. E ela vai continuar trabalhando muito bem se as pessoas continuarem ali, dando essa força para a polícia, mostrando que a polícia está trabalhando, o que a polícia está fazendo, para que eles também não sejam retirados desse caso para cuidar de outro caso. Vocês estão conseguindo entender como é que funciona também? Às vezes não é ali um pouco de desleixo da polícia. Não, acontece que diversas coisas chegam o tempo todo e dependendo da situação e da prioridade, eles acabam tendo que abandonar um caso para poder ir para outro. Nem sempre tem contingente suficiente para poder abranger todas ali as necessidades. E eu tenho que dizer para vocês que os delegados que estão envolvidos no caso, eles estão assim estarrecidos. Inclusive, tem aqui um chamado Fernando Sodré, que ele diz o seguinte: que eles vão investigar, inclusive, o Conselho Tutelar, que dessa vez, é como se fosse assim, dessa vez, Dessa vez, o Conselho Tutelar não vai ficar de fora, porque outros casos que envolveu o Conselho Tutelar, não aconteceu nada com o conselheiro. Em um dos casos, inclusive, para não mostrar que estava sendo feito ali um trabalho mal feito de tomar conta, ali zelar pela vida de um pequeno, em um outro caso, acho que foi o caso Mirella, eles acabaram fraudando, O conselheiro tutelar fraudou documentos, para acabar não sendo preso, porque ele não estava vigiando o caso de Mirella. E aí o que aconteceu? Ele foi pego na mentira, acabou sendo retirado do cargo, chegou até a ser preso, então dessa vez não vai ter como. Eles vão precisar emitir uma nota. O Conselho Tutelar já foi procurado pela mídia, pela polícia, falaram com a polícia e parece que estão esperando aí para poder emitir
uma nota, né, uma nota contando todas as vezes, ali como se fosse um relatório, um grande relatório do que foi feito. Só que as conselheiras tutelares, o pessoal ali do conselho tutelar, diz o seguinte, que não eram de maus tratos e não de negligência. E eu fico pensando, mas negligência não é maus tratos? Parece que no conselho tutelar não. E aí todas as... Então, a negligência, ela não entra os maus tratos? Não entra como? O que o conselho tutelar fez? Nada. Conselho Tutelar de Guaíba, Rio Grande do Sul. Graças a Deus, parece que neste caso inimaginável, né? A gente consegue imaginar essa situação toda. Então, graças a Deus, parece que neste caso, sim, eles serão averiguados, né? Porque a vizinha, 20 vezes, o pai da primeira filha que a genitora gerou, 6 vezes, perdeu a guarda para ela, para essa genitora fantástica, né? Esse pai perdeu a guarda dessa filha. A Joyce ainda tem aqui, gente, deixa eu ver quantos minutos. Eu tô no minuto 29, 23 segundos, vai até 47. Vou deixar o link aqui para vocês irem lá e vou continuar seguindo pelo canal da Joyce esse caso. Vou aguardar a parte 2. Por favor, curtam o vídeo, comentem sobre o que vocês... não tem nem o que dizer, né, gente? Não tem o que dizer, na verdade, não tem o que dizer. Conselho tutelar, se existe, vamos fazer funcionar este órgão, né? Para o bem de quem? Dos pequenos? Se ele se propõe a cuidar dos pequenos, faça, né, o que tem que ser feito. Então é isso, gente. É muito simples. Eu não vou me estender, porque senão eu vou acabar estragando aí o vídeo até da Joyce, né? Que é como eu falei para vocês. A Joyce, ela tem um jeito ali de narrar impecável. Eu sou mais sanguínea, né, na verdade. Então, eu vou aguardar a parte 2 desse caso pelo canal da Joyce. Já vi algumas matérias que saíram, a Joyce deve ter visto, mas quando ela trouxer a parte 2, eu venho aqui e comento com vocês tudo que eu já tenho anotado. Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.